Muito bem, vamos ler, vamos abrir nossas Bíblias, acompanhar aqui a leitura da palavra, nessa versão NSG, que é uma versão americana que eu gosto muito, Colossenses capítulo 1, versículo 16, esse versículo ficou assim: em Jesus foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele, e nele encontram o seu propósito. Queridos, todos nós temos um propósito estabelecido por Deus, que a gente pode ver esse propósito como uma fruta de vários gomos, Cada propósito que a gente vai trabalhar aqui, na verdade, é um gomo da mesma coisa, de um propósito maior, que é o propósito de Deus. Propósito, alguém diz, mas o que é o propósito? Propósito é aquilo que traz o sentido para a nossa vida. E sempre que a gente tenta encontrar um propósito para a nossa vida, a gente erra e falha, porque focamos em nós mesmos. Nos voltamos para nós mesmos, e aí fazemos perguntas para nós mesmos, o que eu quero ser, quais vão ser os meus objetivos, enfim. Mas se você tentar encontrar a resposta para os teus propósitos somente em você, isso gera frustração, porque muitos de nós se movem, quando olhamos para nós, o que a gente enxerga muitas vezes, e nos movemos por essas coisas. Alguns são movidos pela culpa, e fazem da sua vida algo em torno desse tema. Culpa, que são remorsos, coisas que aconteceram no passado, vergonha de coisas que fizeram, e a pessoa, ela vive em torno desse sentimento. Outros têm um sentimento de raiva por coisas que também aconteceram, que passaram, por aquilo que viveram, pelas respostas da vida que tiveram. Então, olhando para dentro de si, só vê raiva, só vê rancor, e essas pessoas se movem por isso. Outras decidem viver pelo medo de coisas que não conseguiu alcançar, de frustrações que tiveram, e por conta do medo, tem medo de tomar um próximo passo, e não consegue voar, não consegue se sentir plenamente felizes. Outros, quando olham para dentro de si, são movidos porque foram ensinados dessa forma, e muitos são movidos apenas pelo materialismo, E quando digo materialismo, é aquela sensação de quanto mais eu tenho, mais eu quero, mais eu preciso, e à medida que vou alcançando, aquilo nunca me satisfaz. Outros ainda são movidos pela aprovação. Eu preciso ser aprovado por quem está ao meu redor. Se eu fizer isso, a minha família vai me tratar bem. Se eu fizer dessa forma, tal pessoa, o círculo, as coisas que me cercam, e eu preciso de aprovação desse meio. Então, eu acabo não vivendo a minha própria vida, eu vivo o desejo do outro, aquilo que o outro espera de mim. E eu sei muito bem do que eu estou falando. Às vezes as pessoas esperam coisas de nós, como pastores, que são projetadas, e se a gente, na posição que está, tentar viver para agradar gregos e troianos, fica louco. Então você tem que entender exatamente qual é o teu propósito de vida. Então, quando entendemos que existe um propósito que não está ligado à culpa, não está ligado à raiva, não está ligado a medo, materialismo, aprovação, não está ligado a algo que está dentro, para onde eu olho, para dentro de mim, mas está ligado para algo que está fora, que está acima de mim, que é o propósito que Deus tem estabelecido pelo Senhor. E quando eu cumpro esse propósito, então eu encontro aquilo que realmente a minha alma pede, que realmente a minha alma deseja. Vivendo o propósito de Deus, eu alcanço coisas que eu nem projetei, que são inimagináveis. A palavra de Deus vai nos dizer em Efésios 3:20, Paulo escrevendo, diz assim: ora, aquele, o Senhor Jesus, Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundante daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós.
Queridos, o contexto desse versículo, a palavra poder aqui fala de capacitação para viver algo que recebemos dele. E quando vivemos algo, esse algo que recebemos dele, o qual eu chamo de propósito, nós fluímos nisso e vivemos coisas que vai muito além do que pedimos ou pensamos. Imagina, a gente projeta coisas que a gente pensa que vai nos trazer alegria, e não nos trazem. Imagine o que é você viver o que você nem imagina, porque isso está na mão do Senhor, através do propósito dele na nossa vida. Então como que a gente pode cumprir o nosso propósito? Então eu dividi essa palavra propósito em 5 palavras, que é a adoração. Hoje nós vamos falar sobre isso. Semana que vem, comunhão, depois discipulado, depois serviço, depois evangelismo. Quando a gente conecta essas palavras, as frases criam sentido. Fica assim: eu vivo para a glória de Deus, isso é a adoração. Eu amo as pessoas e ao próximo, isso é comunhão. Eu me pareço com Cristo, isto é discipulado. Eu sirvo ao próximo, isso é serviço. E eu falo de Jesus para as pessoas, isso é evangelismo. São 5 palavras que fazem parte, cada uma delas é um gomo desse fruto tão maravilhoso que é o propósito de Deus. Agora eu posso trazer aqui 2 textos que vocês vão encontrar as mesmas palavras que eu disse, colocados como princípio na Bíblia. Observa como fica, Mateus 22:37, o Senhor Jesus disse assim: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Isso é uma ordem imperativa. Ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Do que Jesus está falando aqui? De adoração. Aí Jesus continua e diz: o segundo grande testamento é: ame ao seu próximo como a si mesmo. Do que Jesus está falando aqui? De serviço, de servir ao próximo. Um pouco mais à frente, agora em Mateus 28:18, Jesus continua e diz assim: toda a autoridade foi me dada no céu e na terra, por isso vão. Ele está dando novamente uma ordem imperativa. Vamos ver o que ele diz? Vão e façam discípulos em todas as nações. Do que ele está falando aqui, gente? Evangelismo. Aí o texto continua: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que o texto está falando? Comunhão. Porque nós somos batizados no mesmo batismo, na comunhão do corpo. E ele continua mais à frente e diz: ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. O que é isso? Ensinar a obedecer. Fala de discipulado, ensinar a se parecer com Cristo. Então nesse texto a gente destaca aqui 5 frases que apontam para estas palavras: adoração, serviço, evangelismo, comunhão e discipulado. Aí sabe como é que termina? E eis que, ou seja, uma vez que vocês estão vivendo esta vida, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então a gente começa a perceber que isso não é um pensamento, e que viver os propósitos de Deus não está ligado somente à igreja, mas está ligado à nossa vida e a tudo aquilo que fazemos. Então eu quero lhe desafiar já com uma pergunta nessa manhã, e a pergunta é: para quem você vai viver a sua vida? Para você mesmo ou para Deus? Essa pergunta você tem que responder. Quando você responde essa pergunta, você pode viver para si mesmo e ser tomado por esses sentimentos que eu frisei aqui, ou você pode decidir viver para o Senhor e cumprir o seu propósito na terra. E o diabo sabe, gente, o diabo sabe que se você tiver conhecimento disso que a gente vai fazer no mês de maio, ele está lascado. O diabo sabe disso, porque o conhecimento, ele traz essa libertação e esse entendimento de que a gente pode ir além. E quando eu vejo um texto, por exemplo, de Pedro, eu gosto desse texto, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2, Pedro escreveu e diz assim: graça e paz lhes sejam multiplicada. Graça e paz lhes sejam multiplicada pelo... Como que a graça e a paz é multiplicada? Então ele vai dizer: pelo conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Seu divino poder, escute agora, nos deu
as coisas das quais necessitamos para a vida. Quais são as coisas que nós necessitamos para a vida, gente? Propósito. É isso que a gente precisa. Como que eu alcanço? Ele continua, e para a piedade, por meio, ou seja, como que você alcança isso? Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória. Então nós estamos aqui, a partir de hoje, entrando numa jornada de conhecimento, de entendimento da palavra de Deus, onde, se você conseguir guardar esta palavra, por isso que depois também vai estar disponível na internet, para que você realmente compreenda passo a passo e faça a sua vida valer a pena, faça a sua vida criar um propósito. Gente, ontem eu empinava a bicicleta na rua de casa, com 11, 12 anos, e lá estou eu, para bem mais de 40 já. A vida voa. Quantos de vocês sabem disso? Ontem talvez muitos da galera aqui soltava pipa. Hoje você está onde? Você não sabe nem empinar mais uma pipa, e olha que você era mestre, passava até cerol na linha. Queridos, a vida passa diante de nós, e de repente os filhos vêm, e a gente vai trazendo essas missões que são colocadas por Deus na nossa vida, mas de repente, com certeza você já se pegou diante do espelho e se perguntou, por que eu existo? Por que exatamente que eu existo? O que posso trazer para a minha vida que traz sentido? Então nós vamos começar aqui hoje falando exclusivamente sobre um único tema, e depois nas semanas seguintes a gente continua, mas o tema de hoje é a adoração. Quando essa palavra vem na sua mente, o que é que você imagina? Você imagina alguém cantando aqui em cima, ok? E pedindo para você levantar a mão. E aí você levanta a mão, e aí você diz, esse é o momento de adoração. Ou você coloca um gospel lá na sua casa, né? Dependendo do dia, né? Se for fazer faxina é Cassiane, se tiver deitado no sofá, aí já é David Keelan. Depende ali o que você quer que aquele louvor mova você. E aí tem gente que faz faxina rodando os panos e as vassouras, outros já são mais contidos, mas enfim, a gente pega esses momentos da nossa vida em que em algum louvor uma lágrima desceu, e aí você diz, esse foi o meu momento de adoração. E se o teu telefone te interromper nesse momento, e a pessoa te perguntar, o que você estava fazendo? Você responde na ponta da língua, eu estava adorando ao Senhor. Mas eu pergunto para vocês, adoração é isso? Ou adoração é só isso? Não seria isso uma consequência da adoração, e não a própria adoração? Queridos, pode ser que isso seja apenas um retrato, né? uma sombra do que realmente é a adoração. E quando a gente fala de adoração, a gente tem que voltar, antes de mais nada, a gente tem que voltar lá no Velho Testamento, para começar a entender o que é adoração de fato. E quando a gente volta no Velho Testamento, a gente vê um Deus, lá em Êxodo, né, ali, explicando para Moisés a respeito de um lugar que ele habitaria. Esse lugar era o tabernáculo. O tabernáculo, ele tinha mobília dentro desse tabernáculo, era dividido, era uma espécie de 2 cômodos, na verdade 3, o pátio, o lugar santo e o lugar santo dos santos. Em cada um desses 3 lugares tinha uma mobília específica que apontava para a obra de Cristo. E quando a gente entrava no pátio, nós tínhamos ali o altar do holocausto, aponta para a morte de Jesus. Nós tínhamos a pia de bronze, que era onde os sacerdotes se lavavam, aponta para Jesus como a água viva. Quando você entrava dentro da tenda, né, que era dividida em 2 cômodos, nesse primeiro cômodo, do lado direito tinha 12 pães asmos, sem fermento, né, que apontava para as 12 tribos de Israel, mas também aponta para Jesus como o pão da vida. Quando você olhava para a esquerda, tinha um candelabro, que nunca se apagava, né, e aquele candelabro, né, ele tinha 7 hastes, e essas 7 hastes apontam para o número de Deus, e aquele candelabro, uma espécie eram 7 hastes acesas, que trazia essa iluminação para o ambiente, e aponta para Jesus como a luz do mundo. Mas quando você ficava de frente com o véu,
E atrás do véu, então, tinha a Arca da Aliança, e eu já falei muito dela aqui, aponta para Jesus. Mas ali, antes de chegar na Arca da Aliança, que é essa revelação plena, na frente do véu tinha um altar chamado altar do incenso, ou altar da adoração. Esse altar de incenso queimava um incenso dia e noite, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aqui a gente começa a entender o que é adoração. Adoração não é um momento. Adoração não é um louvor. Adoração é um estilo de vida. Eu vivo adorando, durmo adorando, acordo adorando. É todo o momento. Porque esse altar aponta para essa adoração. Agora, o incenso que era queimado nesse altar traz características, que eu chamo de características de adoração. Quando a gente pega o incenso, e aí Deus vai falar com Moisés como deveria ser esse incenso, porque quem decide como vai ser a adoração é Deus. Vocês estão entendendo isso ou não? Amém até aqui? Então vamos lá. Quando a gente abre em Êxodo capítulo 30, versículo 34, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés, toma especiarias aromáticas. Ele vai falar quais são: estoraque, ônica e gálbano. Estas especiarias aromáticas em igual proporção. Eu gosto dessa palavra, igual proporção. Não é para ter mais de uma e menos de outra. Todas as três têm que ser igual. Cada palavra dessa era como diz aqui, uma especiaria aromática. Só que elas eram tiradas de lugares completamente diferentes. Então, de cada delas a gente pode extrair pelo menos uma lição. A estoraque, por exemplo, é um arbusto de origem asiática, de resina aromática, que não precisava ter corte nenhum. Ela expelia, ou expele até hoje, uma resina. Sozinha, ela expele uma resina, e essa resina, ela é expelida de gota a gota. Por que Deus manda pegar da estoraque, ou pegar estoraque desta árvore, que espontaneamente solta o seu perfume? Porque antes de mais nada, gente, a adoração tem que ser espontânea. Aí o Senhor vai mais longe e diz, toma do gálbano. O gálbano é um molusco marinho, de águas muito profundas. Esse molusco era tirado de dentro da água, colocado ao sol, e quando queimava, aquela capa de cima dele criava uma resina de cheiro muito bom. Queridos, qual é a lição que nós tiramos da ônica, ou ônicha, como tiver na sua tradução? É que a adoração tem que ser profunda, porque era tirado dos mares, das regiões mais profundas. Terceiro ponto, Deus manda tirar do gálbano. Gálbano é uma planta verde, que tem que ser quebrada, para expelir esse líquido com cheiro bom. A adoração fala de quebrantamento. Então, peraí, Deus manda fazer um incenso que representa a adoração, e Ele diz assim, esse incenso tem que ser, antes de mais nada, espontâneo, profundo e quebrantado. Então essas três palavras nos apontam para um tipo de adoração, que é a adoração que agrada a Deus. Qual é a primeira coisa? Tem que ser espontânea, tem que ser profundo. Quando fala de profundidade, gente, não está falando de furar a terra, mas está falando de uma adoração que não está aqui na boca, mas que vem do coração. É profundo. Além de ter essa espontaneidade e essa profundidade, tem que haver quebrantamento. E o próprio Senhor diz que um coração quebrantado eu não resistirei, diz o Senhor. Então a gente começa a perceber que a adoração não é um levantar de mãos somente, mas é algo produzido bem diferente. Agora olha como é que é a continuação desse texto. O Senhor diz assim no versículo 35: desses ingredientes farás um perfume. Escuta o que ele manda fazer: temperado, puro e santo. Então ele diz que agora é para você pegar a espontaneidade, pegar aquilo que é chamado de quebrantamento, pegar a profundidade e juntar tudo num só e fazer algo que eu chamo de adoração, com tempero puro e santo. Quando fala de
tempero, aponta para a expressão da nossa vida, do nosso coração de adorador. Olha o que está escrito em Colossenses 4:6. O seu falar seja sempre agradável e temperado. Quando você pega a palavra puro, está falando de invocar o nome do Senhor. Se você pegar 2 Timóteo 2:22, Paulo escreveu a Timóteo e diz assim: siga a justiça, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam ao Senhor. Então, se por um lado eu tenho características do incenso, por outro lado existe uma forma de fazê-lo. E finalmente, não só temperado, não só puro, mas também santo. E o santo fala de testemunho. Lembram do texto de 1 Pedro 1,15? Porque é santo aquele que vos chamou. Sede vós também santos, no quê? Em toda a vossa maneira de viver. Ele não está dizendo, seja santo na igreja. Ele está dizendo, seja santo em toda a vossa maneira de viver. Então aponta para testemunho. Então, sabe como é que fica, gente? Eu vou explicar para vocês como é que fica. A adoração deve ter espontaneidade. A adoração deve ter profundidade. E a adoração tem que ter quebrantamento. E o adorador? O adorador tem que ter expressão, invocação e testemunho. Quando a gente lê esses textos, a gente percebe que a adoração é muito mais profundo do que a gente pensa. Agora olha como é que vai terminar. Porém, o incenso que vocês farão, escute bem isso, pelo amor de Deus, uma vez pronto e misturado, com espontaneidade, profundidade, quebrantamento, expressão, invocação e testemunho, o Senhor diz assim: não fareis para vós mesmos, santo será ao Senhor. Por que Deus está dizendo que não é para fazer todo esse processo de adoração para você mesmo? Porque a gente substitui aquele que é digno pela adoração, o único digno de adoração, por outras coisas que nos satisfazem. Aí eu chego num ponto que eu tenho que olhar para você e dizer assim: você é um adorador por excelência. Quem já ouviu a música do Nani Azevedo? Um adorador por excelência. Você é um adorador por excelência. Você só tem que descobrir uma coisa: ou você está adorando o Senhor, ou você está adorando outra coisa. Mas adorando, você está. Você sempre estará adorando. A adoração que é para ser de Deus, você pode substituir por qualquer coisa na sua vida, mas que você é adorador, você é. Você foi criado para adorar. Criado para adorar. E aí, aqui entra várias questões. Você pode estar adorando a adoração que é do Senhor. Você pode estar adorando a sua família. Você pode estar adorando o seu emprego. Você pode estar adorando sua carreira. Você pode estar adorando seus negócios. Você pode estar adorando. O que você está adorando, você está. Porque nós somos adoradores natos. Por isso, esse tipo de adoração, o Senhor diz: não fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. Você jamais será digno de adoração. A adoração é do Senhor. Agora eu vou mais longe. Tem gente que acha que porque adora, está habilitado para receber alguma coisa do Senhor. Querido, a adoração não desencadeia nada de bens materiais. Aliás, quem faz isso é o diabo. Por isso você tem que tomar muito cuidado com o que você está adorando. Vocês lembram quando Jesus pega, Mateus 4, versículo 8, o diabo pega Jesus, ali naquele momento em que Jesus está sendo tentado no deserto, e a Bíblia vai dizer assim que o diabo leva Jesus a um alto monte, e de cima daquele monte, o diabo mostra todos os reinos do mundo. Aí olha o que o diabo vai falar: tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Gente, presta bem atenção. A dinâmica do diabo é: se você me adorar, eu te dou alguma coisa em troca.
Mas quando adoramos a Deus, pelo amor de Deus, entenda isso, não queremos nada em troca, porque não o adoramos pelo que Ele tem, o adoramos pelo que Ele é. Qualquer adoração que exija de você algum mecanismo, ou que você queira, nesse processo de adoração, receber alguma coisa, isso é um princípio demoníaco e não bíblico. Quem pede coisa, ou quem promete coisas em troca de adoração, é o diabo, está na Bíblia. Agora, a verdadeira adoração não é motivada por isso. Então vamos entender um pouco mais da adoração. Isaías 61:3 diz assim: vocês serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor. Para quê? Para quê? Para quê que nós somos plantio do Senhor? Ele responde: para manifestar a glória de Deus. Então, querido, o meu propósito inicial, que é o que nós estamos tratando hoje, é qual? Manifestar a glória de Deus. Está lá em Isaías 61:3. Por quê? Porque nós somos, antes de mais nada, criados para agradar a Deus. Efésios capítulo 1, versículo 5 diz assim: em amor, o Pai nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa paz. Observe como as coisas vão se conectando. Nós fomos feitos para manifestar a glória do Senhor. Então não sei se você está preparado para ouvir isso, mas eu vou dizer mesmo assim: a adoração não é parte da sua vida, a adoração tem que ser a sua vida. Não é um momento, não é um ponto, mas é viver para a sua glória. O salmista vai dizer no Salmo 113:3: do nascente ao poente do sol, o nome do Senhor será louvado na minha boca. É um estilo de vida. O segredo de uma vida de adoração, então, é tudo que eu vou fazer, é como se eu fizesse para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Olha o que Paulo vai escrever em 1 Coríntios 10:31: quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Paulo escrevendo em Colossenses capítulo 3, versículo 23, ele diz assim: tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como que fizesse ao Senhor, e não para os homens. Querido, a adoração é viver para a glória de Deus. Logo, tudo que falo, tudo que faço, tudo que penso, aquilo pelo qual me movo, é para a glória de Deus. E se tudo é para a glória de Deus, então o meu casamento será para a glória de Deus, a criação dos meus filhos será para a glória de Deus, eu como funcionário, ou como empregado ou empregador, serei e viverei para a glória de Deus. Eu no trânsito, dirigirei para a glória de Deus. Tudo, as minhas escolhas é para a glória de Deus. É um estilo de vida. E porque as pessoas não entendem isso, elas separam o momento da igreja com as suas vidas lá fora, suas vidas seculares, e vivem uma vida amarga, infrutífera, e ainda põe a culpa em Deus. Não sei, cara, tô orando aí até bastantão, mas não acontece. Põe a culpa em Deus. Acha ainda que a culpa está no Senhor. Querido, se você fizer tudo para a glória de Deus, então a adoração virou um estilo de vida e vai fazer parte da sua vida. Queridos, a adoração, ou a raiz principal da adoração, chama-se rendição. Mas a gente não gosta dessa palavra, porque render-se dá a impressão daquele exército que perdeu e agora precisa se render para não morrer. Queridos, toda vez que fala rendição é num contexto negativo, mas a adoração é render-se ao Senhor, né? Porque Ele nos amou primeiro, Ele chegou aqui primeiro. 1 João 4,19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Queridos, o que é se render? Você nunca vai pegar um Deus que vai te pegar pelo pescoço, te chacoalhar e dizer: me adora, me adora. Esquece, isso não vai acontecer. Eu tenho vontade de fazer isso com você, mas Deus não.
Deus nunca vai fazer isso. Olha o que está escrito em Romanos 12:1, rogo-lhes é pedir com insistência e em clamor. Paulo está dizendo assim: eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam, rendição, ofereçam os vossos corpos em sacrifícios vivo, santo e agradável. A adoração é se oferecer a Deus. Quantas bênçãos alcançadas através da adoração. Tem uma frase do William Booth, que é o fundador do Exército da Salvação. Ele escreveu uma frase assim certa vez: a grandeza do poder de uma pessoa está na medida da sua entrega para Deus. Deus usa pessoas que se entregam inteiramente a Ele. Lembram de Maria? Quando o anjo Gabriel chega e diz para ela que todo o plano ali do nascimento de Jesus, que ela nasceria dela mesmo sendo virgem, né? Aquele que viria, o seu nome seria chamado Jesus, e aquele momento em que ela sabia, ela temia pela própria morte, ela não sabia como que José ia encarar essa situação, ela não sabia que o José também seria visitado. Mesmo diante de tudo aquilo, eu amo a frase dela, Lucas 1:38, ela diz assim: sou serva do Senhor, e aconteça comigo conforme a sua vontade. Por que Maria foi escolhida, gente? Vocês acham que foi por acaso? Não, Deus procurou um coração de adoração, e sobre ela depositou, bendita és tu entre as mulheres, a mais abençoada entre as mulheres. Por quê? Porque sou serva do Senhor, e aconteça comigo conforme a sua palavra, o seu desejo. Querido, não se engane, eu gosto de já ir jogando isso aqui junto. Não se engane, se você não se render a Deus, você vai se render a outra coisa. Não se engane. O interessante, gente, é que a gente está pregando a palavra e dá a impressão que as pessoas têm a impressão, ouvindo a palavra, de que assim, não, se eu não quiser isso, eu fico do jeito que estou. Não, ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo, não tem meio termo. Ou você se rende a Deus, ou você vai se render a outras coisas. A questão de render-se não é uma escolha, você vai se render, a escolha está ao que você vai se render, ou a quem você vai se render. Esse é o entendimento. Os adoradores são amigos de Deus. Amigos de Deus. Amizade fala de relacionamento. Lembra de João 15:13? Olha o que Jesus vai dizer: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Aí ele diz assim: vós sereis meus amigos. Eu vou repetir essa frase, que daí você dá glória a Deus depois dela. Vós sereis meus amigos. Agora eu vou terminar o versículo, você não precisa dar glória a Deus não. Se vocês fizerem o que eu mando. Só fala assim: misericórdia. A gente quer ser amigo de Deus. Tem canções que falam dessa amizade, uma do pastor Ademar: ó, quão bom ser amigo de Deus. Que coisa maravilhosa. É maravilhoso ser amigo de Deus? Mas só se nós fizermos aquilo que Ele manda. Posso falar uma coisa que talvez te choque? Você está tão perto de Deus quanto você deseja estar. Olha o que Tiago escreveu no 4:8: aproximem-se de Deus, então Ele se aproximará de vocês. Vocês estão entendendo, gente? Você está tão perto de Deus quanto deseja estar. As nossas grandes amizades exigem tempo e dedicação. Você não tem amizades que às vezes você diz assim: não, a gente tem que sair para comer alguma coisa. Por quê? Por que tem que sair para comer alguma coisa? Porque as amizades só são mantidas aquecidas com relacionamentos. E a gente quer ser amigo de Deus, mas não tem relacionamento com Ele. Quer ser amigo de Deus? Ame o Senhor, e ame estar com o Senhor, e ame o que Deus ama.
Olha o que o salmista diz no Salmo 63:3, dá para fazer um quadro, né? Ele diz assim: o teu amor, ó Deus, é melhor do que a vida. E ele continua e diz: por isso os meus lábios te exaltarão. Que amor é esse, gente? Não há nada, escute o que eu vou dizer, nada mais importante na sua vida do que ser amigo de Deus. Do que ser amigo de Deus. Adorar com aquilo que agrada a Deus. Ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E ele termina dizendo: e de todas as suas forças. O que Deus está pedindo, gente? Eu quero que você me adore por inteiro. Deus não quer um comprometimento parcial dia de domingo na igreja, mas Deus quer um comprometimento integral em toda a sua vida. É isso que Deus pede, nada mais do que isso. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 28, ele diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, e assim, grava essa frase, adoremos a Deus de modo aceitável. O que é o modo aceitável? Isso que eu estou pregando aqui para vocês. Ele continua e diz: com reverência e amor, porque Deus é fogo consumidor. Deus é fogo consumidor. Posso te dar uma dica de adoração? Que a sua adoração seja baseada nas Escrituras. E aí eu acho interessante isso, porque cada um tem uma paranoia, né? Eu tenho uma paranoia. Quando eu compro um aparelho, seja o que for, eu não ligo ele sem antes ler o manual. Eu acho que vocês devem olhar para mim e falar: meu, esse cara tem problema. Eu acho que sim também. Eu leio. Quando eu comprei o meu primeiro rádio toca CD, eu não sei, chegava aqueles livrão, eu sentava e lia um por um. Tudo. Depois que eu li, eu fazia a prática, manual, coisa. Qual é o normal de um cidadão normal? Vai metendo o dedo em tudo quanto é botão. Acho que isso aqui, você ouviu a hora que eu apertei aqui? Você já ficou no lado de alguém que abriu um aparelho e começa a apertar e alguém pergunta lá: como é que você fez isso? Não sei. Não sei não, estava aqui, cara, não sei. Eu apertei aqui e aconteceu. Comigo não é assim não. Eu leio o manual todo. Ok, eu descubro como o aparelho funciona. Além de descobrir como o aparelho funciona, eu tiro do aparelho o melhor do aparelho, porque eu descubro todas as funções do aparelho. Você quer saber qual que é o manual da sua vida? Está aqui, ó. Você quer saber como você funciona? Está aqui. Você quer saber como tirar o melhor de você? Está aqui. A Bíblia é o nosso manual. Aqui ela explica como eu fui criado, para que eu fui criado, o que Deus espera de mim, qual é o máximo que eu possa alcançar. Isso a gente encontra na Bíblia, mas o que a gente faz? Não lê. Não lê, e aí vai apertando botões. Por que você fez isso? Não sei, deu na telha lá, eu fiz, e não sei o que. Deixa Deus de fora das decisões. Não, e vai pela frente. Toda adoração, querido, tem que ter base na palavra de Deus. A adoração deve ser feita com palavras que você quer dizer. Jesus, eu te amo, eu quero falar isso, eu te amo. Você é a minha vida. A adoração é um ato expressado por cada um de um jeito, porque nós somos únicos. Cada um de nós adora de um jeito. Cada um de nós tem uma atitude de adoração. E finalmente, a adoração deve ser feita com atenção. Não pode ser uma vã repetição. É como se eu chegasse diante de Deus e dissesse: eu te louvo, 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 eu te louvo. Se eu fosse Deus, eu dizia: tu me louva por quê, meu filho? Fala, termina a frase, por que você me louva? Não é uma vã repetição, mas é uma conversa, é uma rendição, é algo que vem realmente desse coração. Finalmente,
Eu quero pegar o texto que Jesus fala exclusivamente sobre adoração, e aqui nós vamos fazer um fechamento. O texto de João capítulo 4, o da mulher samaritana. Quem já ouviu esse texto aqui 1 milhão de vezes, não precisa nem levantar a mão, fique como está. Queridos, quando a gente lê esse texto, que texto? Esse texto. Mas tem uma parte desse texto que eu vou tirar, porque se eu começar a falar do texto todo, aí vocês não vão comer frango assado com maionese comprada hoje. Ele diz assim, a partir do versículo 20, nossos antepassados, ele não, a mulher diz, nossos antepassados adoraram neste monte. Ela vai mostrar um monte de Gerizim em Samaria. Mas vocês, judeus, dizem que é lá em Jerusalém o lugar onde deve adorar. Aí Jesus faz uma declaração. Creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem aqui nesse monte, nem lá em Jerusalém. Vocês samaritanos, guardem essa frase, vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, mulher, Jesus falando, está chegando a hora, e já chegou. Ele está dizendo assim, eu vou virar uma página e é contigo aqui. Está chegando a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes os adoradores que o Pai procura. Aí ele continua e diz, Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Primeira coisa que a gente vai estabelecer, Deus precisa da sua adoração? Vou estabelecer, não. Querido, quando você abre Isaías capítulo 6, tem lá uma descrição de Isaías dizendo, né, eu vi um alto sublime trono e tal, e ele vai dizer assim, que os serafins voavam ao redor do trono, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, eram 6 asas, e eles voavam ao redor do trono, clamando diante do trono, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eles clamam sem parar, isso é a adoração. A palavra serafim significa aqueles que queimam, eles queimam em adoração diante de Deus. Então a pergunta é, Deus precisa da sua adoração? Aqui a gente traz uma revelação muito importante. Jesus aqui, ele abre algo maravilhoso. Deus não precisa ou não procura adoração. Ele procura adoradores. Porque a adoração é uma consequência dos adoradores. Se não tem adoradores, não tem essa adoração. E o Pai não procura a adoração. O Pai procura adoradores. Porque se Ele encontrar os adoradores, a adoração queima deles, de forma natural. Quem está entendendo isso, diga amém. Vocês estão entendendo mesmo? A adoração é uma reação do adorador. Mas essa mulher representa o povo, que quer saber qual é o lugar e qual é a forma correta. Se essa mulher vivesse no dia de hoje, ela ia dizer assim, viu, o lugar certo de adoração aqui em Londrina é lá na Restauração? Ou é, sei lá, na Batista, ou é na Presbiteriana, ou é na Assembleia, ou é... Qual é o lugar? A pessoa perguntaria isso, e Jesus ia bater com a cabeça e dizer, você não está entendendo. Essa mulher representa aqueles que querem saber qual é o lugar, e representa também aqueles que querem saber qual é a forma correta. Quando eu digo forma correta, a forma engessada na religiosidade. Canta um hino, aí você levanta a mão, aí você baixa, aí você fecha, aí você abre, aí você... Essa mulher representa essa classe de gente. Mas entenda uma coisa, Jesus veio para dizer exatamente o seguinte: onde um adorador abrir a boca,
ali é o lugar e aquela é a forma correta. Jesus veio para dizer que a adoração não tinha lugar e forma. Jesus veio para dizer que os verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade, ou seja, em qualquer lugar. O adorador adora em qualquer lugar, então qualquer lugar pode ser perfeito e correto para adoração, desde que tenha um adorador ali. Então sabe o que eu posso dizer? O que eu posso levantar aqui? O seu trabalho, lá onde você trabalha, aquele lugar é um lugar de adoração, se tiver um adorador lá dentro. Ah, pastor, mas lá tem um monte de gente que não presta. Sério? E você não ganhou nenhum deles para Jesus ainda? Querido, se você é o sal da terra, você faz a diferença, onde um adorador coloca o pé. E aqui a gente entende uma outra coisa: não santifique lugares e objetos. Não santifique lugares e objetos. Gente, quando eu estive em Israel, os caras vão lá para lamber o muro das lamentações. Os caras vão lá para se esfregar nas pedras. Onde, né? E o próprio, há uma passagem em Apocalipse que chama Jerusalém de Sodoma, porque sacrificou o Filho de Deus naquele lugar. A viagem a Jerusalém tem que ser uma viagem histórica, onde você vê os lugares, onde você compreende muitas coisas. Amém. Mas Jesus, a Jerusalém Santa, não é a da terra. A Jerusalém Santa é que nos espera no céu. A gente quer santificar objetos, a gente quer santificar coisas, a gente quer santificar. Eu já contei aqui, eu trouxe uma pedra lá do Monte Sinai, um monte que pegou fogo, uma pedra toda vermelha, e eu trouxe aqui na época na escola teológica, e eu falei, gente, essa pedra é do Monte Sinai. Quando eu coloquei assim, quase tem um barulho de orquestra, pam, pam, pam. Eu falei assim, vocês querem saber o que isso significa? Nada, é só que é uma pedra de lá mesmo. Não pense que nós vamos acender vela para essa pedra, ou que nós vamos fazer um altar de adoração para essa pedra. Não, querido, a adoração está dentro do adorador. O adorador é que queima a adoração onde quer que ele esteja. Então Jesus vai inaugurar um novo tempo. A adoração não estaria ligada a um lugar em forma, mas a um espírito adorador que adora de verdade. Olha o que diz 1 Coríntios 6:17. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. 2 Coríntios 3:17. Ora, o Senhor é espírito, e onde está o espírito do Senhor, aí a liberdade. Liberdade para quê? Para adorá-lo. Mas existe uma coisa que me chama a atenção nessa conversa. Jesus diz assim: vocês samaritanos adoram o que não conhece. Queridos, aqui chega nessa falta de conexão com Deus. E eu posso ser bem sincero para vocês, é muito fácil ter aparência de adorador. Muito fácil. Tem gente que não anda, marcha. Você olha e diz assim, pô, que adorador, hein? Até marcha o cara. Né? É o sapato de fogo. Queridos, é muito fácil ter aparência de adorador. Mas Jesus está dizendo, vocês adoram o que vocês não conhecem. Em outra oportunidade, em Mateus capítulo 15, Jesus vai dizer assim: bem profetizou Isaías acerca de vocês. Jesus vai citar um texto de Isaías 29:13. Ele diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, e os seus ensinamentos de adoração não passam de regras ensinadas por homens. Querido, eu não vim aqui trazer um livro de regras, porque Deus não se importa com as nossas regras, com a nossa liturgia. Deus se importa com os nossos corações. Deus se importa com os nossos corações. Por quê? Porque Deus procura adoradores e não coisas ligadas à aparência. Finalmente, nós nos parecemos com aquilo que adoramos. Há um texto no Salmo 115, versículo 8,
que o Senhor está falando de pessoas que adoravam ídolos e tantas coisas. E aí no Salmo 115, versículo 8 diz assim: tornem-se como eles, aqueles que os adoram e que neles confiam. Aqui é um princípio maravilhosamente trágico e maravilhosamente profundo e glorioso. Por que trágico? Porque dependendo daquilo que eu estou adorando, eu me torno semelhante àquilo. Então, se eu não estou adorando a Deus, eu estou me tornando semelhante a outra coisa. Então ele é maravilhoso porque através da adoração eu me pareço com ele. Mas é trágico porque eu posso estar adorando o errado. E aí em 1 João capítulo 2, versículo 4 diz assim: aquele que diz, eu conheço Deus, mas não obedece a sua palavra, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. E dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece em Jesus, deve andar como ele andou. Você quer saber se você está adorando do jeito certo? Me responda. Você está ficando mais parecido com Jesus? Ou existem lugares e circunstâncias onde você fica tão longe disso? Nós nos parecemos com aquilo que nós adoramos. E quando nós dividimos, gente, igreja da nossa vida, esse é o pior de todos os erros. E eu vou lhe dizer mais: quando você tem esse entendimento, o diabo não fica nem preocupado com você, porque você não dá trabalho nenhum. Quando você entende que esse lugar é um lugar de culto a Deus, mas esse culto é o reflexo de todos os cultos que eu faço durante toda a minha semana, nas decisões que eu tomo. Tem gente que numa situação parece que vira uma chave e agora já nem serve mais o Senhor, depois volta a servir, depois, queridos, não é assim. Deus não se agrada disso. Olha o que diz Paulo em Efésios 5:8: porque outrora, em outro tempo, vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Olha o que ele vai dizer: vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aqui eu chego onde eu estou ministrando. E aprendam. Onde você aprende? Na ministração da palavra. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Querido, você precisa fazer da sua vida ou melhor, você precisa fazer da adoração um estilo de vida. A adoração é o primeiro propósito para o qual você foi criado. Não existe satisfação fora desse propósito. Você nunca será plenamente feliz. E eu posso ir mais longe: tem um monte de crente que não é feliz. Tem um monte de gente que vem na igreja, e não é de pouco tempo não. São anos, talvez décadas. Mas não conseguem viver. Se acostumaram tanto com o sistema religioso e litúrgico do lugar que frequenta, que acha que aquilo ali é servir a Deus. Você sabia, gente? A gente fala de servir a Deus, mas você sabia que antes de servir a Deus, você tem que adorá-lo? A gente deveria responder assim às pessoas: você serve a Deus? Não, eu adoro a Deus. O serviço é consequência. Eu vou provar isso com um versículo, Mateus 4:10. Lá no deserto, quando Jesus foi tentado, depois que Jesus venceu o diabo em 3 áreas, ele volta ao deserto, e lá no deserto ele olha para o diabo e ele diz assim: retire-se, Satanás, porque está escrito: adore ao Senhor, e somente a Ele sirva. Vou repetir: adore ao Senhor, e somente a Ele sirva. Onde é que está a adoração? Antes
do serviço. Adore ao Senhor e somente a Ele sirva. Chegou um determinado momento da minha vida que eu estava servindo a Deus com todas as minhas forças, que eu esqueci de adorá-lo. Eu estava tão focado em como deveria servi-lo, que eu me esqueci de adorá-lo. Eu tive que parar tudo. Tive que dizer, não, primeiro vem a adoração. E a adoração não é um momento. A adoração é estilo de vida. A adoração é serafim, aquele que queima. E quem queima adora. Eu duvido que o serafim consegue fechar a boca. Quando ele fala assim, quando ele pensa, vou fechar a boca, vem dentro dele queimando. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Olha para mim. Toda a terra está cheia da sua glória. Terminou? Queima de novo. Santo, Santo, queima, queima. Por isso que quando Deus vai colocar o altar do incenso, o altar da adoração no tabernáculo, o Senhor diz, queimará todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, não apagará o fogo. Vocês acham que isso aponta para quê? Então a gente vem à igreja, a gente se sente um pouco melhor, e aí a gente vai amanhã, entra segunda-feira, e cadê? Aquilo não faz parte da sua vida. Aquilo não faz parte. Aí você chega lá no teu trabalho, está uma galera falando palavrão, e você entra falando palavrão também. Aí tem uma galera falando besteira, você entra falando besteira também. Aí o cara te convida para ir lá na casa dele, sei lá, ou num lugar, ou numa chácara, ou seja onde for, e você não está nem aí, você nem lembra que você tem um compromisso com Deus. Desculpa. Desculpa. Adoração é muito além disso. Adoração é muito além disso. Quem entendeu, diga amém. Vamos ficar de pé, eu quero fazer uma oração. A adoração não é uma mensagem popular. Por quê? Porque não fica girando em torno de você. Mensagens que não giram em torno de nós, a gente tem uma tendência a não curtir muito. A adoração gira só em torno de Deus. E eu ainda venho aqui dizer que é o diabo que oferece algo em troca pela adoração. Deus não oferece nada em troca. Sabe por quê? Você faz se você quiser. Se queimar, você faz. A adoração não é um impulso humano, mas é um profundo senso de agradecimento, de amizade com Deus. A adoração, gente, é se reconciliar com o Pai, é dizer, Senhor, eu estou aqui, me perdoa, me perdoa. Eu vou mais longe. A mulher sírio-fenícia deixou a filha dela possessa de demônios dentro de casa, e ela veio gritando atrás de Jesus, e os discípulos falaram, manda ela ficar quieta. Os discípulos falaram, mestre, manda essa mulher ficar quieta. Mas ela continuou gritando, gritando, gritando. E aí eu amo o momento que a palavra, Lucas registrou, diz assim, e chegando, se lançou ao chão, e o adorou, dizendo... O que você acha que ela disse na adoração? Qual é a primeira palavra que veio na sua boca? Se jogou e o adorou, dizendo, tu é o Filho do Deus vivo, tu é maravilhoso, tu é exaltado. Não. Chegou e lançando-se ao chão, o adorou, dizendo, socorre-me. Porque dá para adorar pedindo socorro. Porque isso é relacionamento.
dá para adorar até quando tem problema em casa, porque isso é relacionamento. Adoração, vocês têm que entender. Adoração é mais. Adoração vai além.